Uma das características mais notáveis e incríveis, de uma maneira negativa, da nossa cultura é como os indivíduos são desempoderados, como o valor da pessoa individual, da capacidade dos indivíduos de viverem por si mesmos e tomarem suas vidas nas suas próprias mãos, entenderem a natureza e a realidade pelas suas próprias mãos, como isso é tirado das pessoas. A gente vê isso de várias maneiras, né? Ou seja, você não pode considerar a saúde como algo que você pode aprender sobre a tua saúde, sobre o teu corpo e determinar como você deve viver. Você precisa de experts, você precisa dos médicos e de nutricionistas e de pessoas que estudaram muito mais que você e são elas que vão te dizer como você deve viver. Ou na esfera da saúde mental, você não pode aprender gradualmente como você deve lidar com suas emoções, a tua vida moral ou tua psique. Você precisa de psiquiatras, psicólogos, terapeutas, pessoas que sabem infinitamente mais do que você, que são os experts, e vão te dizer o que você precisa saber. No meio jurídico, as leis e o sistema jurídico é construído de tal maneira que uma pessoa comum, mesmo que ela tenha todo o tempo do mundo e seja muito inteligente, ela nunca vai ser capaz de entrar nessa esfera, a não ser que ela manipule certos jargões e que ela tenha os códigos socialmente aceitados para poder fazer parte disso. Então, ela está excluída desse meio, a não ser que ela tenha, a não ser por advogados ou outras figuras que detêm esse tipo de conhecimento. Os economistas, eles constroem o sistema econômico para ser tão complexo que só aqueles que detêm um certo tipo de conhecimento conseguem entender. E isso se estende, de modo geral, para os discursos científicos e vai até o próprio começo da nossa cultura, né? Você pega, por exemplo, como as crianças são ensinadas nas famílias e nas escolas e depois nas universidades. Em nenhum momento, ou em raríssimas instâncias, a gente olha para uma criança, os pais inclusive, e consideram que ela tem tendências inatas, que ela tem uma vocação que se manifesta espontaneamente, que isso deve ser estimulado e valorizado, que na verdade ela não é uma tábula rasa, ela não vem vazia, ela tem na verdade uma natureza intrínseca que está pronta para se manifestar com leves suportes do ambiente e das pessoas ao redor. A gente não vê assim. Então as mães e os pais olham para as crianças e falam: bom, agora eu posso ter um filho que vai me trazer o sucesso que eu não tive, por exemplo, ou ela vai me trazer o amor que eu preciso, ou eu vou gerar ela a minha forma e semelhança, e não a partir do que ela realmente é. Então, os indivíduos eles vão sendo gradualmente desprovidos deles mesmos. Então, é aí que o eu ele vai sendo camuflado. O eu, a experiência mais íntima que uma pessoa tem dela mesma, vai sendo anulado, vai sendo invadido, vai sendo empurrado para fora. E aí a pessoa começa a desenvolver, as pessoas, de modo geral, na nossa cultura, começam a desenvolver um sistema de um falso eu, uma falsa experiência de si. Começa com os pais, depois a família, depois o meio social, e quando você chega na escola, obviamente, a escola não está preocupada realmente no que as crianças são e no que elas podem ser, nos indivíduos mesmo, na pessoa individual. A escola tem um currículo muito firme e muito bem determinado do que deve ser ensinado, do que as crianças precisam saber, do que precisa ser despojado nelas. Ou seja, em nenhum momento ninguém para olhar uma criança e fala: bom, o que você quer? O que você deseja? Com raríssimas exceções, a gente pode pegar o experimento de Summerhill, do Alexander Neal, ou as escolas Sudbury, ou algumas tentativas aqui e ali de desescolarização, mas o processo de desempoderamento do indivíduo, ele começa muito cedo. E claro, quando você chega na esfera adulta e a gente se depara com a esfera religiosa, ou seja, tem alguém que sabe mais do que você sobre a tua alma, né? Basicamente os sacerdotes, sejam os gurus e os caminhos tradicionais, principalmente, eles vão te dizer: olha, nós detemos esse conhecimento, você precisa nos buscar, porque dentro de você, ou por você mesmo, isso não pode ser alcançado. E mesmo que isso viole os ensinamentos mais significativos dos mestres genuínos, que sempre apontaram para os indivíduos, dizendo para eles: olha, você precisa realizar que a tua própria consciência, que o teu próprio si mesmo é algo extremamente divino. Você precisa criar essa relação íntima com você mesmo, senão você nunca vai entender do que se trata a vida, do que se trata a realidade, do que você realmente é. Mesmo que isso seja dito, mesmo que isso tenha sido registrado por vários milênios, isso não é vivido. E isso é refletido na experiência que a gente tem, seja da religião, seja de um sistema jurídico extremamente complexo, seja da política.
seja de um governo que busca extrair impostos das pessoas e não coloca as pessoas em primeiro lugar, ou seja, em todas as esferas das sociedades contemporâneas, a pessoa individual, o que as pessoas realmente são, não é algo que é estimado. E quando essa estima não existe, é praticamente impossível, a partir desse ponto de perdição máxima, chegar numa compreensão intuitiva, ou ter o primeiro passo de compreensão intuitiva para poder ter um vislumbre do que o self, ou si mesmo, que tanto se fala nos escritos, quer realmente dizer. Você já começa lá na infância, você começa a perder o contato com os seus instintos, com as suas próprias emoções, com as suas próprias ideias, com a tua criatividade, com o que você realmente é no teu íntimo. Então é claro que 10 anos, 20 anos, 30 anos de um condicionamento desse tipo, onde ninguém te perguntou o que você realmente queria, o que você realmente tinha a dizer, aí quando você chega numa certa idade isso já foi perdido. Aí é muito mais difícil poder ter esse tipo de acesso. Mesmo que você passe anos em terapia, ou você faça processos espirituais, ou que você leia todos os livros, é cada vez mais difícil você se acessar, porque você já está completamente enterrado debaixo de todas essas camadas que foram jogadas em cima de você. Então, esse é um ponto muito chave para entender as nossas dinâmicas sociais. Eu sinto que é uma das chaves do processo espiritual, do processo psicológico, do processo de modo geral de uma pessoa se tornar ela mesma. Ou seja, que as pessoas possam ter, digamos, autonomia e devam ser autônomas e ganhar essa autonomia para encontrar as respostas por elas mesmas, e mais importante, para ter uma relação extremamente significativa com algo dentro de si, algo sagrado, algo que nunca foi apontado. Isso é a chave para poder fazer uma descoberta sobre a verdadeira natureza da vida, a natureza da realidade. Eu sinto que esses são os dois pontos mais importantes, e é isso que se espera que as pessoas que transmitam ou que orientem as pessoas devam fazer. Então, quando alguém busca um mestre ou um mentor ou alguma pessoa que vai transmitir algum tipo de conhecimento, o ponto mais importante é de que maneira isso me empodera, de que maneira isso, de início, atribui o que está dentro de mim, ou a minha própria consciência, ou a minha própria vida, como a coisa mais importante de todas. De que maneira essa pessoa revela isso para mim e não se coloca no centro das atenções. Isso é um ponto muito importante, e eu vou trabalhar mais em outros vídeos, mas acho que essa reflexão ela elabora um pouco o pensamento de hoje. Valeu!